sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta terça-feira, dia 30 de agosto. Eleitores de Lula e Bolsonaro continuam sendo os mais convictos do voto. Veja também, a Americana chega a 996 casos de morte por Covid-19. E ainda, nova frota de ônibus Fecha ali, fecha tudo. Começa a operar na... Segunda edição está apenas começando. 10 segundos. Tá esquisito o áudio, hein? 10 segundos. Tá saindo no ar, meu Mickey. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência. E falando em multiplataformas, nossa produção vai colocar aí para vocês os multicanais que a TV Todo Dia tem para você acompanhar os nossos trabalhos aí na telinha para você. E aí você fica sabendo, então, todas as plataformas que nós temos aí na TV Todo Dia. Então, tvtododia.oficial, tá certo? E o portal tododia.com.br, lá você encontra todas as notícias do Brasil, do mundo, informações e a nossa playlist dos nossos trabalhos jornalísticos aqui da TV Todo Dia, tá bom? E aí, você quer procurar mais informações com facilidade na palma da sua mão? Temos o QR Code aí na telinha do seu celular ou na tela da sua televisão. Aí no cantinho você vai aproximar o seu celular e vai abrir então o QR Code. E aí é um link que automaticamente você vai começar a receber o nosso jornal online, tá bom? De forma gratuita. E agora, se você quer mandar mensagem, reclamação, denúncia, mandar um oi pra gente, uma boa noite, manda aqui no nosso WhatsApp, é o 992 38 8799. 99238 8799 é o nosso WhatsApp, mande mensagem aqui pra gente, tá bom? Vamos começar o nosso Todo Dia News segunda edição falando de política, porque o IPEC, diz o seguinte: 79% dizem estar decididos sobre o voto para presidente eleitos. Os eleitores, então, dados aí da pesquisa IPEC, encomendada aí pela Globo, divulgados nesta terça-feira, mostram que 79% dos eleitores estão decididos sobre o voto para presidente em 2022. A pesquisa mostra o ex-presidente Lula, do PT, com 44% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 32% das eleições, aí na eleição para a presidência da República em 2022. Nós temos uma arte que nós vamos compartilhar aqui com vocês, telespectadores, que mostra exatamente essa pesquisa. Os eleitores, então, dos dois candidatos continuam sendo os mais convictos do voto, segundo o levantamento entre os que declararam voto em Bolsonaro, com 64%, 84%, me desculpem, e dizem que a decisão é definitiva, uma variação para acima de 2 pontos percentuais. Entre os que afirmam votar em Lula, 83% dizem que não vão mudar até a eleição, e uma oscilação aí de 1 ponto para cima, e as variações de ambos estão dentro da margem de erro. Então vocês vejam aí no gráfico, nesses hominhos desenhados aí, que vocês entendem, a diferença, que é muito pequena entre um e outro, tá? Então é o seguinte, gente, no caso de Ciro Gomes, que é do PDT, 48% dos eleitores dizem que não vão trocar de candidato. Um aumento significativo de 12 pontos percentuais em uma relação à última pesquisa. Os 52% restante afirmam que podem votar em outro concorrente. Em relação aos candidatos restantes, 52% dizem que o voto é definitivo, o dobro da pesquisa anterior. Outros 48% afirmam que podem mudar. E a pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 26 e 28
8 de agosto em 128 municípios, gente. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerados aí um nível de confiança de 95%. E a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR 01979/2022. Tá aí, então, essa pesquisa revelada para você ter um acompanhamento de como que tá, né, essa guerra, né, essa briga entre os dois, mas a gente sabe que tem muito por vir aí. Alguns debates estão mostrando, né, dá para você decidir, e por isso, gente, aí nós estamos falando no campo dos presidentes, mas tem os senadores, os governadores, deputado estadual, deputado federal. Por isso que a gente aqui da Rede Todo Dia, né, da TV Todo Dia, estamos exibindo programas específicos na área política para você realmente refletir em quem votar, especialmente para deputado estadual e federal, né, porque nós temos vários candidatos para deputado estadual e federal, e muitos são da nossa região, são daqui do nosso, né, da nossa cidade, da nossa região. Por que votar em candidatos distantes? Então, é uma forma de você refletir, pensar muito bem em quem você vai depositar o seu voto lá na urna, né, em outubro, para realmente trazer verbas, né, apoio aí aos municípios aqui da nossa região. Então, voto consciente, por isso que a gente está criando, né, e exibindo esses programas aqui na TV Todo Dia. Sala Política e Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, uma campanha que a gente há meses já demos aí o pontapé, e desde então a gente tem trazido aí os candidatos para vocês refletirem, sendo conduzido aí as entrevistas pelo editor-chefe do Jornal Todo Dia, Paulo Medina, em que tem as conversas de vários temas: saúde, segurança, educação, enfim, para que você reflita exatamente nas propostas e também naqueles que você vai ter confiança e que sabe que você vai poder depositar então o seu voto em outubro, tá bom? Bom, gente, dando continuidade aqui, vamos falar sobre lei de cotas. Sabe por quê? A lei de cotas completa 10 anos, mas as políticas de inclusão para a população negra nas universidades públicas começaram muito antes disso. E a Universidade de Brasília saiu na frente e foi a primeira universidade federal do país a adotar critérios para aumentar, então, o ingresso dessa parte da população no ensino superior. Confira, então, na reportagem de Ana Luísa Prazer, da TV Brasil. A Lei de Cotas nasceu em 29 de agosto de 2012. O texto, aprovado pelo Congresso, legitimou uma série de políticas públicas pensadas para rever desigualdades raciais e promover uma reparação histórica a grupos e minorias e que, por muito tempo, não tiveram seus direitos reconhecidos. Havia uma dificuldade muito grande de compreender o nexo, o sentido da política, e que não é simples compreender por que uma política diferenciada para negros, embora a dívida histórica, o movimento negro sempre falou dessa existência. A UNB foi a primeira universidade federal do país a desenvolver um pacote de políticas afirmativas para reservar vagas para negros nas graduações. O primeiro processo seletivo, que direcionava 20% das vagas para essa população, ocorreu em 2005. 7 anos depois, nascia a legislação federal, que, somada à política de cotas já desenvolvida pela universidade, ampliaria significativamente o acesso, a permanência e a graduação de negros na instituição. Em junho de 2003, apenas 2% dos graduandos da UNB eram negros. Em 2013, após a criação de cotas, pretos e pardos já somavam 31% dos que estavam frequentando graduações. Já em 2020, a UNB já tinha quase 19 mil alunos pretos e pardos, o que representa quase 48% dos alunos matriculados na universidade. Desde 2012, a Lei 12.711 reserva vagas no ensino superior proporcionalmente para alunos de escolas públicas, negros, indígenas, pessoas com deficiência e a população de baixa renda,
tanto em universidades públicas quanto em institutos federais. Após 10 anos de vigência e por determinação da própria lei, a política de cotas vai passar por revisão. O Danilo, que foi aprovado para o curso de Economia na UNB, por meio do sistema de cotas, espera que a revisão da lei siga promovendo a diversidade dentro das instituições de nível superior. Eu acredito que é uma política pública importantíssima para você poder igualar as oportunidades, você fazer com que a universidade seja mais diversa, para você colocar pessoas diferentes lá e você fazer com que as pessoas negras consigam inserir-se nesse espaço. Tá aí então, né, uma situação já antiga dessa questão da lei de cotas e como disse aí, né, a raça negra é uma das que mais batalham por essas cotas, né, então a gente viu aí que algumas universidades ainda estão além dessas cotas. Vamos seguir em frente, né, gente, o Brasil precisa evoluir nessa parte, não é mesmo? Agora vamos falar de planos, gente, planos de saúde. Isso com certeza, né, as pessoas que têm plano de saúde vão gostar dessa notícia, porque o Senado aprovou nesta segunda-feira o projeto de lei que obriga os planos de saúde a arcar com procedimentos ou tratamentos que não estejam na lista de referência básica da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, colocando então fim no chamado rol taxativo. O texto vai à sanção presidencial, ou seja, gente, depende aí, né, do voto favorável do presidente Jair Bolsonaro, mas, então, aguarda-se essa sanção presidencial. A proposta resgata, então, o rol exemplificativo e estabelece, então, que a relação de procedimentos da ANS serve apenas, então, para referência básica para os planos de saúde. E dessa forma, então, os beneficiários poderão pedir a cobertura de tratamentos que não estejam na lista, desde que sejam reconhecidos por outras agências ou que haja comprovação científica. O projeto de lei foi então aprovado no começo de agosto na Câmara dos Deputados, em reação à decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, em junho. E o tribunal entendeu que as operadoras de planos de saúde são obrigadas a custear apenas os 3.366 tratamentos que estão na lista da ANS, apesar de entregar a base do governo de Jair Bolsonaro, do PL, que era então contra a proposta. O relator do texto, então, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, defendeu a derrubada do rol taxativo e manteve as mudanças aprovadas pelos deputados. Romário afirmou ainda que a decisão do STJ foi injusta e que, desde então, o Congresso buscava uma solução para acabar com a insegurança jurídica causada. Tá aí, então, uma discussão, uma disputa em relação a isso, mas o importante é que isso vai beneficiar muito, né, a quem tem os planos de saúde, porque é muito ruim quando uma criança ou uma pessoa de qualquer idade é diagnosticada com uma doença e que aí precisa de um exame específico e que não está lá na lista, não está nesse rol. E aí o que acontece? Você tem que pagar no particular e aí depois você tem que correr atrás, ter as provas para tentar esse reembolso e muitas vezes você não consegue, né? É um desgaste, então é muito importante que esses exames, enfim, tudo isso entre nesse rol, nesta lista, para que você possa, então, complementar ainda mais o seu plano de saúde, tá bom? Agora vamos falar sobre o bicentenário, gente, da independência, que diariamente nós colocamos aqui informações sobre a história do Brasil, porque 7 de setembro já está aí, né, gente? E a primeira bandeira do Brasil após a independência foi desenhada por um pintor francês, gente. Olha que curioso. E esse projeto feito ainda guarda bastante semelhança com a nossa bandeira atual. A bandeira brasileira a brasileira, ela foi idealizada pelo artista então francês Jean Debry. Me sopraram aqui, tá, gente? A bandeira mudou para os verdes, mudou, mas o verde e o losango amarelo permaneceram. Então vamos ver o que nesta reportagem da TV Brasil vai mostrar para você entender como era então a bandeira do Brasil.
Jean-Baptiste Debré chegou ao Brasil em 1815 com a missão artística francesa, contratada por Dom João VI. O próprio Dom João encomendou uma bandeira ao artista em 1820. Não se sabe o porquê do pedido, mas o projeto foi adaptado a pedido de Dom Pedro e se tornou a primeira bandeira do Império. Desde então, o fundo verde e o losango amarelo estiveram presentes em quase toda a história. Com a proclamação da República, os símbolos do Império foram trocados pelo céu estrelado e a frase de inspiração positivista: ordem e progresso. Tá aí, gente. Vocês imaginaram que tinha um dragão na bandeira do Brasil? Na primeira bandeira. Então, isso, na primeira bandeira existia esse dragão. E agora, né, a gente tem as cores verdes, amarela, azul e branco. Então, assim, houve essa mudança e faz parte da história. E por isso que a gente trouxe mais essa reportagem aí da TV Brasil para você, falando sobre a independência do Brasil. Bom, agora nós vamos falar sobre a imagem de Nossa Senhora Aparecida, gente. Agora essas imagens que vocês vão acompanhar é uma imagem de Nossa Senhora. Não sei se vocês conseguem enxergar bem aí, bem no cantinho, no canto esquerdo do seu televisor, ou no canto direito para quem estiver assistindo, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e um terço que ficaram intactos em uma casa que pegou fogo em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. A situação foi registrada aí pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência na madrugada desta segunda-feira. Na foto compartilhada pela equipe, é possível então ver a imagem da santa e um terço que estão em um altar que também parece não ter sido afetado pelas chamas. O cômodo onde as peças estavam ficou visivelmente queimados, assim como também estava acima do altar. Segundo o Corpo de Bombeiros, a residência atingida pelas chamas tinha aproximadamente 40 metros quadrados e a parte afetada, aí, o quarto, a sala, tinham partes até de madeira. E as causas do incêndio não foram divulgadas. Essas informações são do G1. Gente, vocês viram que impressionante? Então, na imagem mostra que, de fato, a Nossa Senhora e o terço ali naquele altarzinho, eles ficaram intactos com as chamas. Você vê, de madeira, feito ali em volta ali, né? Parte de madeira, e não foram queimados. Então, tá aí o registro. Os corpos de bombeiros acho que ficaram surpresos, né? Com a imagem também. Tiraram a foto e isso já repercutiu aí nas redes sociais, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta nós temos informações sobre o Covid aqui em Americana. Temos notícias da nossa região e tem muita notícia policial hoje. Gente, não sai daí, eu volto já já. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Este ano, esperamos alguns meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós, existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam pela doação de um órgão,
Um tecido para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos. Converse com a sua família. A vida precisa continuar. Tudo tem seu tempo. Existe o tempo de nascer, tempo de aprender, tempo de brincar e tempo de dançar. Tempo de espalhar sorrisos, tempo de ser adolescente e tempo de ser pai ou mãe. Que vantagem tem adiantar o tempo? Na vida, o bonito é compreender o ritmo natural das coisas. Adolescente, evite a gravidez precoce. Converse com sua família e procure orientações em uma unidade de saúde. Viva o melhor de cada tempo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Era uma vez uma criança cercada de todo cuidado para viver com mais saúde. Agora, essa história vai acontecer para cada vez mais crianças e mulheres. Chegou o Cuida Mais Brasil, que vai ampliar o acesso a atendimento de qualidade com pediatras e ginecologistas obstetras na atenção primária à saúde em todo o país. É mais cuidado desde o início da vida. Cuida Mais Brasil. Cuidar para crescer e viver melhor. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Começo agradecendo a quem sempre esteve comigo para que eu pudesse seguir em frente. A você, que me ensinou que o amor corre nas veias e precisa ser compartilhado. Saúde! Agora eu agradeço mais uma vez a você, que é doador de sangue, por tudo que vivi e ainda vou viver. Sua doação realiza sonhos, une pessoas, faz a diferença. Procure um Hemocentro e doe sangue regularmente. Você doa, a vida agradece. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Sabe quais são os professores que a gente nunca esquece? Aqueles que nos preparam para a vida, nos mostram caminhos e nos ensinam a encontrar nosso espaço. E para que você seja esse professor na vida de seus alunos, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, está oferecendo formação gratuita em educação empreendedora. Afinal, o papel do professor é este: mudar o futuro dos estudantes e do país. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Eu cuido de mim com o SUS, sendo acolhida desde as primeiras semanas de gravidez até após o nascimento do meu filho. Eu cuido de mim com o SUS, realizando exames gratuitos e sabendo que, se eu precisar, ele vai estar comigo durante todo o tratamento. O Ministério da Saúde é SUS. É o Governo Federal zelando pela saúde das brasileiras em todas as fases da vida. Eu cuido de mim com o SUS. E o SUS cuida de todas. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De volta Todo Dia News, segunda edição. Gente, nós vamos falar agora sobre os casos de Covid-19, porque a Americana chega a 996 mortes por Covid-19. Pois é, gente. A Vigilância Epidemiológica, então, de Americana confirmou nesta segunda-feira mais 2 óbitos causados pela Covid-19. As vítimas são um homem de 52 anos, morador do bairro Jardim Dona Rosa, e um idoso de 90 anos, que é morador aí do Jardim Colina. O quadro geral da Covid-19, então, em Americana, é de 44.828 casos positivos e 996 óbitos. O primeiro tinha câncer e estava internado no Hospital do Amor, em Barretos, e faleceu, então, no dia 21 de julho. O idoso estava internado em hospital particular de Campinas com pneumonia e insuficiência respiratória, vindo a falecer no dia 8 de agosto. As declarações de óbito de ambos os casos foram, então, recebidas pela Vigilância Epidemiológica por meio do fluxo de retorno do Sistema de Informações sobre Mortalidade, sendo assim, então, como causa principal a Covid-19, razão pela qual apenas agora foram divulgados. E nesta segunda-feira, a taxa geral de ocupação de leitos para a Covid-19 no município é de 5,56% para leitos com respiradores. Bom, gente, tá aí, né? A gente parou de falar um pouco de Covid, mas continua. Então, a gente não pode deixar de tomar os cuidados. Quando cai a temperatura, né, que a gente percebeu aí uma mudança radical no tempo, no clima, a gente tem que tomar um cuidado redobrado, porque a gente sabe que com o frio, né, a doença ela se prolifera um pouco mais facilmente. Por quê?
porque as pessoas ficam aglomeradas por causa do frio. Então, a passagem do vírus, né, fica muito mais fácil. Então, a gente tem que tomar cuidado. E isso não é só por causa do Covid não, viu, gente? De outras doenças também. Pode perceber que a maioria das pessoas que têm problemas respiratórios nessa semana tiveram uma mudança. Eu já encontrei só entre ontem e hoje, acho que umas 10 pessoas que falaram para mim: ai, Sabrina, com essa mudança do tempo, está entupido, estou espirrando, estou com a minha alergia atacada, minha rinite, minha sinusite, todos os ites da vida se atacaram nesses últimos 2 dias. Então, gente, temos que continuar com a hidratação, com a umidificação do ambiente, porque realmente, principalmente as crianças e os idosos estão sofrendo. Vocês acabaram de ouvir aí que eu falei do caso do senhor de 90 anos, do idoso. Você vê, ele teve problemas respiratórios gravíssimos, ele teve pneumonia, então acabou se agravando mais coisas. Então, idoso também tem que ter atenção redobrada, tá bom, gente? Vamos falar um pouquinho agora da cidade de Nova Odessa, porque nova frota de ônibus em Nova Odessa começa a operar nesta quinta-feira, tá? Então, o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schuder, o Leitinho, do PSD, ele apresentou, então, nesta segunda-feira, 5 novos ônibus que começam a circular, então, na cidade, na próxima quinta-feira, dia 1º de setembro. A nova frota substitui o antigo sistema de transporte coletivo do município da Rápido Sumaré, composto por 5 linhas de 5 veículos, e que transportavam, então, cerca de 1.000 passageiros por dia. Os ônibus, então, foram repaginados em tons de cinza e azul, com o logo da concessionária Move do Grupo Bellarmino, no dia 30 de maio. E os vereadores de Nova Odessa, então, aprovaram o projeto de lei que aumentou em 50,41% o subsídio pago para a empresa responsável pelo transporte coletivo e a diminuição da tarifa de ônibus na catraca de R$ 3,10 para R$ 3,00. O prefeito, então, comentou na época que resolveu tirar esses 10 centavos por haver reclamações dos cobradores de ônibus e motoristas que têm dificuldades em relação ao troco aos usuários, né, dos 5 ônibus que possuem aí ar-condicionado, elevador, também para cadeirantes, deficientes, poltronas estofadas, sistema de GPS, piso antiderrapante, câmeras internas de segurança e também catracas eletrônicas com biometria. A Move também lançou um site exclusivo para município através do link movenovaodessa.com.br, onde as pessoas podem acessar uma loja virtual para a compra de créditos ou obter informações sobre os tipos e como usar os cartões itinerários e também os horários, né, que passam ali as linhas dos ônibus de transporte coletivo, tá bom? Bom, gente, ainda falando de Nova Odessa, agora nós vamos falar da Câmara Municipal, porque a Câmara de Nova Odessa instaurou na sessão desta segunda-feira uma CEI, uma comissão especial de inquérito para investigar eventuais omissões ou ações administrativas e políticas que motivaram, então, a falta de sepulturas no cemitério municipal. A informação é que o cemitério pode ficar saturado em menos de 2 anos, gente. O requerimento para a abertura da CEI, de autoria dos vereadores Antônio Alves Teixeira, o professor Antônio, Márcia Rebischini e também Sebastião Gomes dos Santos, o tiozinho do Clavin, no requerimento de instauração, os vereadores então informaram que Nova Odessa dispõe de apenas um cemitério municipal antigo e que está então instalado em uma área de propriedade do Instituto de Zootecnia, e os parlamentares então informaram que a população do município teve um aumento de 50% de comparados aí os dados do censo do ano de 2000, e o mais recente projeto aí, as projeções populacionais divulgadas pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar disso, o espaço destinado para os sepultamentos continua o mesmo, e a situação ainda teria que ser
teria sido agravado, segundo os parlamentares, pela comercialização de sepulturas aí perpétuas. Que situação, gente! Porque já pensou? Tá aumentando aí o número de habitantes e daqui a pouco não vai ter onde enterrar quem morrer. Já pensou que situação é essa? Então, é algo preocupante e por isso que os vereadores estão correndo atrás de solucionar esse problema. Bom, gente, agora chegou o momento do plantão policial. Roda a vinheta! Muito bem, vamos abrir o bloco de plantão policial com várias informações, já começando com direto da redação do Jornal Todo Dia, porque uma mulher morre 12 dias após acidente na Avenida Nicolau João Abdala. E quem traz os detalhes sobre este caso é Ellen Santos. Morreu na noite dessa segunda-feira Renata Batista Lima Ferreira, de 39 anos, 12 dias após sofrer um acidente de moto na Avenida Nicolau João Abdala, na região do Zanaga, em Americana. A vítima estava internada desde 17 de agosto no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista conduziu um Onix na Avenida Afonso Arinos e a vítima seguia em uma moto CG 150 pela Avenida Nicolau João Abdala. Chegando ao cruzamento da via, o motorista avançou o sinal de pare e colidiu com a moto. A vítima foi levada ao Hospital Municipal em estado grave e após 12 dias na UTI não resistiu. Ainda de acordo com a ocorrência, o motorista de 20 anos não tinha carteira de habilitação. Devido às condições da morte de Renata, a natureza da ocorrência foi alterada para homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ellen Santos para o Todo Dia News. Gente, ali aquele trechinho é complicado. Bom, toda a do Abdala, né? João Abdala, ali tudo é complicado, né? Porque é mão única, né? Passa ali pelo CDP, pelo Jaguari, pelo Nova Carioba, daí depois vai sentido ali ao Zanaga. E ali passa muito caminhão com carga pesada, sentido ali indo para o Goodyear, inclusive, e tem um trevinho. Aquele trevinho que vai para a Anhanguera, para quem quer acessar para Americana, ou que vai para Limeira, ali é o ó. Porque ali realmente as pessoas não respeitam o pare, principalmente quem está vindo da rodovia, não respeita. Eu passei por lá sábado de tardezinho, por volta de umas 5 e pouco da tarde, eu e minha família no carro, e quando a gente estava voltando ali do Zanaga, sentido CDP, ali sentido voltar para Americana, um caminhão entrou, veio da Anhanguera ali, não quis nem saber, entrou com tudo. Se a gente não freia, e assim, a gente poderia frear ali para não arriscar, mas o problema era o carro que estava grudado atrás e que poderia também bater e pressionar a gente no caminhão. Então, gente, é muito perigoso. Ali na hora a gente ficou super nervoso. Imagine essa mulher que estava de moto. Com certeza ela voou, né? Ela foi arremessada pelo impacto. Agora, o cidadão com 20 anos e não ter carteira de habilitação e está dirigindo, né? Fazer o quê, né? Falar o quê para esse cidadão que estava dirigindo dessa forma? E aí acabou, né, fazendo perder uma vida inocente. E agora nós vamos falar do caso de um homem que está sendo intimado aí por pessoas nas ruas. Intimidando, gente, desculpa, intimidando. Vocês me perdoem, gente, porque eu vou ter que explicar, eu esqueci meu óculos e eu tô assim com dificuldade aqui. Então, é isso que está acontecendo, tá bom, gente? A Polícia Militar, então, deteve um homem registrado como colecionador, atirador e caçador. É isso mesmo, por porte irregular de arma de fogo após ele intimidar pessoas em Araras, aqui pertinho. O caso aconteceu neste domingo, então, no bairro Jardim Europa. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi informada
que um homem estava na Avenida Orfeu Manente, exibindo então uma arma e intimidando as pessoas. No local, a equipe abordou o suspeito e encontrou então uma pistola de 9mm com 10 munições intactas. O abordado então apresentou seu documento de CAC e registrado aí e o registro da arma, porém, não tinha a guia de tráfego, tá? Que é autorização aí para transporte e armas de fogo e munições. Se você não tiver isso, com certeza você não é legalizado, você não pode ter porte de arma, não é mesmo? Então, nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, né, o sistema lá, mas aqui no Brasil é assim. Então, a Polícia Militar deteve o atirador e levou para a Central de Polícia Judiciária e a arma ficou apreendida e um boletim de porte irregular de arma de fogo foi registrado, tá? E agora mais um direto da redação do Jornal Todo Dia, gente, porque uma operação da DIG recupera barcos furtados. Exatamente, um homem então foi preso em Hortolândia por anunciar barcos na internet. Quem tem as informações sobre este caso é a Natália Lima. Durante uma operação da Delegacia de Investigações Gerais de Americana, foram localizados 2 barcos e uma carretinha semi-reboque que foram furtados na última sexta-feira em um rancho da estrada Usina Ster, na área rural de Americana. Um homem de 31 anos foi preso em flagrante neste domingo em Hortolândia. Segundo a Polícia Civil, os investigadores encontraram um anúncio de venda na internet dos mesmos itens que foram furtados. Após localizar o autor do anúncio, foi feita uma busca na residência do homem, onde foram encontrados 2 barcos e o semi-reboque, que são avaliados em aproximadamente R$ 5.200. O homem negou o furto e afirmou que estava apenas vendendo os itens. Com ele ainda foi encontrado 3 microtubos de crack, que segundo ele era para uso próprio. O acusado foi encaminhado à DIG e o delegado determinou a prisão em flagrante por receptação e porte de entorpecentes. O homem foi encaminhado para a cadeia pública de Sumaré. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigada, Natália, pelas informações. Gente, só para complementar aqui, que o Danilo passou algumas informações para mim, referente em relação ao CAC, né, que é um documento para você ter o porte, o uso, poder usar a arma quando você for, por exemplo, para usar para clube de tiro, aula de tiro, você só pode levar essa arma da sua casa até ao clube de tiro e de volta, tá? Você não pode no meio do caminho falar assim, vou comprar um sorvete, vou na padaria comprar um pão e no meio do caminho tá com a arma dentro do veículo. Não pode, entendeu? Então existem algumas regras que tem que ser realmente, são bem restritas, e se caso você for pego, você realmente, né, acaba sendo apreendida a arma, enfim, todo isso daí, até se explicar, né? Então é melhor você não acontecer isso. Não pare na padaria, não pare para comprar o sorvete, não pare para comprar o cigarro, vá direto para casa com a sua arma, entendeu? E não pode ficar aí também mostrando, eu tenho a minha arma, eu tenho aí o documento. Não fica fazendo isso, que você também não pode, tá? É algo restrito, não pode, tá bom? Bom, gente, agora nós vamos falar sobre um outro caso envolvendo aí a Polícia Rodoviária, né, a Polícia Militar Rodoviária, que apreendeu na noite desta segunda-feira R$ 17.680 escondidos em um compartimento falso dentro do painel de um carro em Paulínia, tá? Durante a abordagem, o suspeito ofereceu R$ 3.000 aos policiais, ai cara de pau, para ser liberado do flagrante. O caso aconteceu quando um casal em um carro passava em alta velocidade pela rodovia Zeferino Vaz, que é a SP-332, e chamou a atenção dos policiais. Na abordagem, a polícia então descobriu o dinheiro escondido em um compartimento secreto. Olha só, no depoimento aos policiais, o casal então disse que estava transportando o dinheiro
de Cosmópolis para Hortolândia. Por que será, né? Segundo as investigações, o homem de 32 anos já tinha passagem por homicídio. Ele foi preso em flagrante por corrupção ativa, enquanto a mulher prestou depoimento como testemunha e foi liberada. A suspeita dos policiais é que ele tenha ligação com o tráfico de drogas. Ah, verdade! Mas é claro, né, gente? Tá na cara, porque de Cosmópolis para Hortolândia só pode ser, né? Não tem nem que se discutir muita coisa, é óbvio, né? É isso aí, então vai querer esconder da polícia num compartimento secreto. É enganar criança, né? Quando você vai falar que não é doce, né? Não tem jeito, gente. Bom, vamos lá, falando outra situação. Agora, violência doméstica. Isso tem aumentado muito aqui na nossa região, não é mesmo, gente? Violência doméstica, a região tem 821 casos. O índice preocupante continua aí em crescimento, né, de número de ocorrências. A informação é de Letícia Santin. A microrregião de Americana registrou 821 denúncias de violência doméstica e familiar no primeiro semestre de 2022. As cidades de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré, Nova Odessa e Hortolândia cresceram nas denúncias em comparação com o primeiro semestre de 2021 e 2020, de acordo com dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A região cresceu no volume de denúncias de violência doméstica. Em relação a 2021, as queixas aumentaram 5%. Já em comparação a 2020, houve um aumento de 220% das denúncias. As 5 cidades da região tiveram aumento nos casos denunciados de violência. Especialista diz que vê crescimento como resultado de conscientização sobre a importância da denúncia. Letícia Santin, para o Todo Dia News. Obrigada, Letícia, pelas informações. E agora, gente, é uma notícia que eu não gostaria de dar, mas infelizmente é o nosso papel aqui. Eu estava falando com o Danilo aqui nos bastidores. Nós, jornalistas, não tem como. A gente tem que dar notícias boas ou ruins. É o nosso papel, infelizmente, né? É igual quando ator e atriz tem que fazer papel de bonzinho ou de bruxa, né? Ou de malzinho. Então, nós temos que dar a notícia, infelizmente. E essa eu não gostaria, mas tem que ser dada, né? Que é sobre maus tratos contra crianças. Gente, é aquele caso que repercutiu, acho que no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Vocês lembram daquela escola que tinha as crianças? Aqueles bebezinhos no bebê conforto, que ficavam dentro de um banheiro, então, amarrados. Então, é sobre essa história. A pedido do Ministério Público e da Justiça, a Polícia Civil abriu investigação, mais uma vez, para saber se as donas e funcionárias da escola em São Paulo, acusadas de torturar e maltratar alunos, tiveram ajuda de outras professoras nos crimes. E em mais 34 novas denúncias feitas por pais. Sócias estão presas e a empregada responde ao processo em liberdade. Elas negam acusações por Kleber Tomás Deslange Paiva e Carlos Henrique Dias. Essas informações são do G1 e fala o seguinte, gente, olha as imagens, né? São imagens que estão desfocadas porque são de crianças, né? Então vocês estão vendo essas imagens dessas crianças, a escola Colmeia, né? Da Colmeia Mágica. E é o seguinte, as três responsáveis foram então responsabilizadas aí por tortura, maus tratos e outros crimes contra crianças que aparecem aí amarradas e chorando em vídeos e fotos, tá? Ai, gente, então a gente vê aí as imagens, né, dessas crianças. E a Polícia Civil de São Paulo abriu então em junho outro inquérito para apurar novas denúncias de tortura e maus tratos. E desta vez, supostamente contra mais 34 crianças, 20 meninos e 14 meninas da Escola Particular da Educação Infantil Colmeia Mágica, na zona leste da capital.
essa será a segunda investigação envolvendo então a escolinha, desde que o caso foi revelado em março pelo G1. Ai, gente, é um absurdo, exatamente, é um absurdo, porque assim, a gente quando tem filho, eu me lembro assim como se fosse hoje, né? Eu vou olhar aqui para a câmera 2, tá, Flávio? Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu tive que retornar para o trabalho depois que nasceu meu filho. É uma angústia tão grande dos pais. Meu Deus, o que a gente vai fazer? Em que escola a gente vai pôr? Ai, o que a gente faz? Ai, meu Deus, aonde que a gente vai buscar ajuda? Porque é uma vida que você está deixando, é uma parte de você que você está deixando para ser cuidado por outras pessoas. E aí você vai escolher uma escolinha, uma creche, né, seja municipal, o que for particular, independente. Eu coloquei numa municipal e assim, foi angustiante, por mais que eu soubesse do trabalho exemplar que tinha a escola, mas não adianta, é muito. E você fala assim, não, eu vou ter que deixar meu filho que está com 10 meses, não sabe falar, não sabe pedir nada, vou ter que deixar com uma outra pessoa. Será que ele vai passar fome? Será que ele vai ficar sujo? Será que ele vai vomitar? Será que ele... Enfim, você fica pensando em coisa. Será que ele vai ficar doente com uma febre? Eles vão cuidar? Você fica, a mãe, o pai fica desesperado. Agora imagine você descobrir que num lugar que você achou que tinha segurança, que poderia cuidar do seu filho ou da sua filha, e faz isso, né? Maltrata, deixa passar fome, bate. Não, gente, é um negócio horrível, né? Então, realmente, para os pais é muito difícil. Imagine você ainda optar por uma escolinha particular e saber que as próprias proprietárias poderiam estar fazendo algo nesse sentido. É horrível, é realmente desrespeitoso, não dá para engolir, né? A verdade é essa, não dá para engolir. Bom, e agora, né, dando continuidade falando de maus tratos a crianças, nós vamos falar sobre pedofilia, gente, porque uma pesquisa internacional revela que apenas nos 6 primeiros meses deste ano foram publicadas quase 20 mil selfies de crianças na internet, com conteúdo considerado inapropriado, envolvendo nudez ou sexo. Especialistas apontam caminhos para ajudar a proteger os menores no ambiente virtual. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. A necessidade de adaptação ao sistema remoto de educação durante a Covid abriu portas para o acesso a conteúdos e sites para faixas etárias cada vez menores na internet. Apesar disso ter contribuído para fortalecer laços e dar acesso à educação, há consequências muito preocupantes. Nos 6 primeiros meses deste ano, foram publicadas quase 20 mil selfies de crianças entre 7 e 10 anos com conteúdo de nudez ou sexual, um aumento de 360% em comparação ao mesmo período de 2020. Entre a faixa etária de 11 a 13 anos, foram mais de 56 mil fotos com conteúdos impróprios, 107% a mais que no ano passado. Isso mostra o quanto elas estão mais vulneráveis a esse tipo de violência, ou seja, de alguém que pede a elas, ou muitas vezes chantageia, intimida, ameaça, para que elas façam esse tipo de conteúdo diante das câmeras. Conteúdos ou tirando a roupa, ou algum conteúdo de conotação mais sexual. Crimes cibernéticos que envolvem a importunação de crianças e adolescentes e a chantagem para conseguir conteúdos impróprios que violem a dignidade das vítimas estão previstos no Código Penal, mas ainda assim desafiam as autoridades. Isso porque são poucos os casos que chegam ao conhecimento da polícia, seja por desconhecimento dos pais ou por medo dos próprios envolvidos. Às vezes o que chega ao conhecimento do pai é o que o filho teve coragem de contar ou que ele deixou ali no celular. E por meio de investigações a gente pode ver, né, que às vezes o filho pode ter tido um envolvimento, um comprometimento muito maior com esse autor, né? Então é importante essa denúncia seja feita de forma imediata para a gente. Além de apresentar denúncias, os pais precisam ficar atentos aos conteúdos que as crianças ou adolescentes acessam e às conversas e interações que
que eles têm nas redes sociais. É importante orientar sobre o uso da internet e até mesmo utilizar filtros de segurança nos dispositivos conectados à rede para limitar o acesso a páginas que não são adequadas para a faixa etária dos pequenos. Na casa do Rossi, os combinados são feitos desde que o Theo começou a ter contato com a internet. Aos 4 anos de idade, ele tem autonomia para acessar sites e aplicativos na internet por meio da televisão, que fica disponível no próprio quartinho, mas tudo é monitorado pelo pai. Nós estamos assim educando ele tem acesso livre ao controle remoto, sabe interagir com as outras mídias, né? Ele entra no Netflix, nos streams todos, mas sempre com a supervisão dos pais. E tem alguns streams que nós eliminamos, por exemplo, o TikTok é algo que não há controle. Então nós achamos por bem, até que ele tenha maturidade da escolha, eliminar o TikTok do acesso para ele. Boa, paizão, boa. Gente, é muito complicado porque essa nova geração, alguns falam geração Z, que já foi, né, geração X, Y, agora tá acho que na Z. Então, assim, essa geração que já nasce da barriga sabendo mexer no tecladinho do celular, fazer assim, né, passar na tela do celular, eles já sabem falar as palavras no Google pedindo os aplicativos da vida, os jogos. Olha, os pais hoje têm que ter olhos bem abertos e realmente fazer igual esse pai. Ficar ali em cima olhando, ver tudo que a criança faz. Porque, gente, esse mundo da internet é muito amplo, é muito complexo e fascina. É algo que se fascina a gente que é adulto, que quando a gente não começa a entrar lá, a gente entra no TikTok ou entra no Instagram, começa a olhar começa a entrar com você, você já está meia hora perdendo do seu tempo ali, né? Ali zapeando ali, não é mais zapeando na tela da televisão, é zapeando no celular. Aí você fica lá, perde o tempo lá, se distrai naquilo. Imagine para a criança que é curiosa. Só que daí, de lá, ela vai para um link, ela vai para outro, aí ela abre outro, aí ela vai indo para outro, aí vai puxando outro. Quando vê, tá em algo que ela não poderia estar. E aí já é tarde. Aí já está cometendo esses atos, né? E a criança hoje pega a câmera, mostrou aí um menino de 4 anos, meu filho tem 6, ele desde os 4 já sabe mesmo mexer no celular também. E aí pega o celular, já sabe fazer uma selfie, já sabe tirar foto, já sabe usar aqueles aplicativos que faz mudança na carinha, faz imagens, enfim, né, os filtros, né? E já sabe fazer tudo. Então imagine, aí encontra uma pessoa que de repente começa a conversar ali, você não sabe. Então, gente, pais, e o mais importante de tudo, além de fiscalizar, é conversar, dialogar com as crianças, saber, porque, como disse ali a delegada, quando a criança revela para os pais, muitas vezes os pais que se coíbem, né, ficam inibidos porque tem medo de fazer a denúncia. E é aí que está errado. Então, pais, dialogue, deixa a criança falar, se expor, porque é nesse momento que você precisa saber. Porque se algo estiver acontecendo de errado, dá tempo de correr atrás, tá bom? Não é fácil não, gente, criar a nova geração aí, essa geração da tecnologia. Bom, agora nós vamos assistir um vídeo junto, gente, que é assim, estamos no século XXI, já passou a escravidão há muito tempo e ainda existe tortura de trabalhadores. Dá para acreditar nisso? O momento em que os trabalhadores William de Jesus, de 21 anos, e Marcos Eduardo foram torturados e agredidos a pauladas pelo empresário Alexandre Carvalho Santos, em Salvador, foi registrado então por imagens de uma câmera de aparelho celular por outro empresário, que também é responsável pelo estabelecimento e não teve o nome divulgado. No vídeo, gente, o empresário alega ter identificado os funcionários roubando na loja. E em seguida, o empresário então obriga Marcos Eduardo a estender a mão direita e atinge com uma paulada. O trabalhador então balança a mão com o intuito de amenizar a dor. E aí o empresário manda o funcionário esticar a mão esquerda.
e o acerta novamente com a outra paulada. E as agressões seguem por ao menos 3 vezes em cada mão, até o vídeo ser finalizado. Já o William de Jesus teve um pano colocado na boca e as mãos foram marcadas com um ferro quente com o número 171, em referência ao crime de estelionato estabelecido no Código Penal. O jovem aparece agonizando de dor no vídeo. Gente, ativar aí os empresários suspeitos foram aí procurados pelo G1, né, que essa reportagem é do G1, mas não manifestaram até a publicação da reportagem. O caso foi investigado aí pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Trabalho da Bahia. De acordo com a polícia, as 2 vítimas já prestaram depoimento. E além disso, o empresário Alexandre Carvalho Santos também foi ouvido na delegacia e o delegado William acham responsável para investigar então o crime e informou que o suspeito admitiu ter feito justiça com as próprias mãos. O segundo homem, que filmou a tortura, também deve ser ouvido pela polícia, mas a data não foi ainda detalhada e ninguém havia sido preso até o momento aí da reportagem. Então essas informações são do G1 da Bahia, gente. Que mundo nós estamos vivendo, gente? Nós estamos no século XXI, né? Já acabou a escravidão, já acabou fazer justiça com as próprias mãos. Que coisa antiga, né? Que isso? Você queimar com ferro a mão do trabalhador, dar paulada. Gente, chama a polícia, manda prender se fez coisa errada, mas não fazer esse tipo de coisa, né? Pelo amor de Deus. Bom, gente, agora nós vamos para um rápido intervalo. Acho que hoje eu estou falando muito, principalmente nesse bloco. Eu vou dar uma pausa para tomar uma aguinha, mas a gente volta com coisas boas. Você procura oportunidade de emprego? Concurso público? Está querendo participar de concurso público? Então, no próximo bloco eu vou dar dicas para você. Não sai. Infantil é uma aventura para crianças, pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Avenida General Orlando, Geisel, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. Já vamos rodar a vinheta de oportunidades. E a Prefeitura de Americana anunciou nesta segunda-feira aqui no edital para o lançamento do próximo concurso público para o preenchimento de vagas no quadro de servidores. Está em fase aí final de elaboração e com previsão de publicação em setembro. Tá aí já.
Serão oferecidas vagas para os cargos de diversas áreas para atuação nas secretarias de Educação, Saúde, Administração e Fazenda, entre outras. E o certame será, então, organizado pelo Instituto Avança São Paulo, Avança SP, e o total de vagas disponíveis está em fase, então, final de elaboração pela Prefeitura. O mais recente concurso público foi realizado pelo município de Americana em 2013, gente. Olha só quanto tempo que a Americana não promove concurso público. Então, fique atento, que logo mais para frente a gente vai falar mais sobre esse concurso para vocês, tá bom? Fique atento, então, oportunidade para você. Bom, gente, agora nós vamos para a previsão do tempo, porque assim, a gente falou ontem, teve a queda na temperatura, ontem fez muito frio, ventou bastante, muito. Mas será que vai continuar caindo a temperatura ou será que vai voltar a subir? Fala aí, Bianca Rezende, quais as informações para a previsão do tempo? Olá pessoal, será que as temperaturas continuarão baixas ainda nessa semana? A previsão para essa terça-feira é de céu parcialmente nublado a nublado e o dia amanhece mais frio, com temperatura mínima em torno de 10 graus. Os ventos seguem fortes, com características semelhantes às de segunda-feira, que deu uma assustada em todo mundo, né? Baixando a sensação térmica, mas períodos mais prolongados de entrada de sol permitem então que as temperaturas subam um pouco mais à tarde, com máxima prevista em 21 graus. Vamos então saber como ficam as temperaturas nas cidades da nossa região, já avisando novamente que não tem chance de chuva, tá? Então em Americana, a temperatura mínima de 10 e a máxima de 22 graus. Nova Odessa, a temperatura mínima de 11 e máxima de 12 graus. E agora vamos saber as temperaturas para a região de Campinas. Será lá que também vai fazer frio? Campinas, então, aqui a gente vê a mínima de 10 graus e máxima de 21 graus. Jaguariúna, temperatura mínima de 11 e máxima de 23 graus. Vamos preparar aí pro vento, né, gente? Já não vem a chuva, mas o vento tá garantido. Volto pro estúdio. Muito bem, Bianca. Obrigada aí pelas informações. A gente vai se preparar para mudar o tempo, mas amanhã a Bianca vem com mais informações, né, gente? O pessoal tá me avisando aqui que eu tenho que correr um pouquinho, porque logo tem horário político, né, gente? Então a gente não pode atrasar, porque são normas, são regras, horário político obrigatório na televisão. E então a gente tem que acabar logo o jornal. Vamos lá, temos mensagem dos nossos telespectadores, não tem não, gente? Temos! Boa noite, Ademilton Mariano de Oliveira. Boa noite, Ademilton. Quem mais? Boa noite, Sabrina. Manda um abraço para o Danilo. Mauro Melo. Ô, Maurão, Maurão. O Danilo fez assim, ó, joinha, viu? Vamos lá, quem mais? Boa noite, Sabrina. Viva Nossa Senhora. Everton Roberto. Viva Nossa Senhora, né? Que tava lá intacta, lá naquela casa que pegou fogo, incendiou. Boa noite, Sabrina. Olga Linécio. Obrigada, Olga. Boa noite para você também. Quem mais? Sabrina, olha como está a minha palmeira. Armando Bueno. Armando. Tava com saudade também das fotos do Armando. Que linda palmeira, Armando. Parabéns. Boa noite. E tá aí, gente. Obrigada aí pelas participações. Obrigada pelo carinho, pela audiência. O pessoal tá fazendo sinal assim para mim. Já tô acabando. Uma boa noite para vocês. Amanhã, Todo Dia News, primeira edição. Não deixe, gente. Acabando o horário político, que é da 1 da tarde até as 13h25, da 1 a 1h25. Em seguida já entra o Todo Dia News, primeira edição, tá bom? Mudou um pouquinho o horário. E nós estamos encerrando agora, porque daqui a pouco começa o horário político também. Tá bom? Então, tchau. Fui.